Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo? Aleluia. Vamos aplaudir o Espírito Santo, que ele é lindo. A obra de Deus é tremenda. A todos que estão nos assistindo aí também pela internet, sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. Quem encontrou, vai dizendo glória a Deus, aleluia. Eu também já encontrei, aleluia. Evangelho de João, capítulo 3. Diz a Bíblia, eu já vou lendo e você vai ganhando aí, abrindo a sua Bíblia. Por favor, coloque no telão. Havia entre os fariseus um homem chamado, qual o nome dele? Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção aqui. Você já nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, preste atenção no que Jesus está falando. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, referindo-se à obra do Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Diga, piorou a situação. Preste bem atenção. Você já nasceu de novo? Você nasceu de novo já? Apóstolo, eu nem sei o que é isso. Se você não nasceu de novo, além de não poder ver o reino de Deus, você também não pode entrar lá. Piorou ou não a situação? Então esse assunto é sério. Então não deixe nada roubar a sua atenção, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida hoje aqui. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, e vocês que aqui estão não se admirem disso. Deus está repetindo as mesmas palavras de Jesus para vocês hoje, para todos nós aqui. Importa-vos, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu vou repetir esse versículo. Para que todo o que nele crê, crê em quem? No Filho do homem. Quem é o Filho do homem? Jesus. Tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é esse Filho unigênito? Jesus.
Para que Deus deu seu Filho? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Diga obrigado, Jesus. Aliás, obrigado, Deus. Deus não mandou Jesus para julgar você. Mas tem algo mais que você precisa saber sobre Jesus. Diz a Bíblia, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Porque Ele é o único que pode salvar. Quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa luz aqui é Jesus. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Feche os olhos, faça uma oração sincera, diga: Espírito Santo, me ajuda a entender esse assunto. Eu quero entrar no céu, eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno. Me ajuda a entender, me ajuda hoje a nascer de novo, em nome de Jesus. Amém. Se você orou sinceramente, Deus vai lhe ajudar. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem terrível na sua época. Era um terrorista. Ele iria explodir uma sinagoga judaica, é isso? Nicodemos era um terrorista, irmãos? Alguém aqui conhece a Bíblia, lê a Bíblia? Já ouviu falar de Nicodemos? Então Nicodemos era um assassino, um serial killer, um homem extremamente perigoso, é isso? Não. Seria Nicodemos então o pior dos adúlteros da sua época? Um prostituto, um imoral, talvez até um pedófilo, é isso? Não. Seria Nicodemos um cheirador de cocaína, um fumador de crack e tantos outros tipos de droga, um beberrão que passava os finais de semana tomando todas, se embriagando, chegava em casa, batia na esposa, nos filhos, espancava tudo, causava o maior escândalo pela rua fora. É esse o personagem que estamos falando? É assim que vivia Nicodemos? Também não. Também Nicodemos não era o pior dos feiticeiros. Não era um homem que fazia invocação a demônios. Não era um espírita que invocava os mortos. Nicodemos não era um idólatra. Ele adorava o Deus de Israel, o único Deus. Você sabe o que me impressiona? É que Jesus está falando com um líder dos fariseus, um homem que ia para a igreja, um homem que tinha sido batizado nas águas, um homem que entregava o dízimo na igreja fielmente, contava o dízimo até do cominho, do endro e da hortelã. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana pelo menos. Era um homem bem casado. Era um líder de uma comunidade, era um dos principais dos fariseus, diz o verso 1. Era um religioso da sua época, um homem respeitado por sua comunidade. Benquisto. Ele até fazia suas procissões. E ia rezando, repetindo as suas rezas, as suas orações, a ponto do próprio Jesus falar sobre essas rezas repetidas, que não vale nada. Nicodemos até conhecia a Bíblia, como muitos amigos que eu tenho, que até lê a Bíblia, mas não a obedece. Eu tenho amigos que leem esse livro, mas não praticam o que aqui está.
E isso não faz de uma pessoa um ser humano salvo por ler a Bíblia. Eu conheço pessoas que são adúlteras, beberrões, pessoas que mentem, pessoas corruptas, pessoas que são idólatras, que leem esse livro, mas não o obedecem. Nicodemos conhecia a Bíblia. E já quero alertar que ninguém conhece mais a Bíblia no nosso meio aqui do que o próprio Satanás. Inclusive citou a Bíblia para Jesus, mas ele não a obedecia. Nicodemos era um homem respeitado na sua comunidade, um homem conhecido, um homem popular. Um líder religioso, tinha um dos cargos mais importantes dentro dos fariseus, da religião dos fariseus. Então ele tinha a sua religião, ele tinha a sua própria denominação. Alguém certa vez disse, não, se você tiver uma religião e seguir essa religião certinho, então você está salvo. Então Nicodemos tinha a sua religião, e ele seguia os seus códigos e regras da sua religião. Muitas das coisas que os fariseus faziam estava certo. Então ele também fazia, mas porém com as motivações totalmente erradas. Jesus falou sobre a oração deles. Está certo orar, irmão? Sim ou não? Está certo orar. Mas eles oravam com a motivação de serem vistos e aplaudidos pelas pessoas. Oh, como ele é um homem de oração. Está certo jejuar e buscar a Deus em consagração a Deus? Sim. O próprio Jesus disse, quando eu for tirado, vai chegar dias em que vocês vão jejuar. Então eles faziam isso tudo, mas faziam com a motivação de serem vistos pelos homens e serem aplaudidos pelas pessoas. Até o dar esmola, eles davam, mas para que as pessoas vissem o que eles estavam fazendo e dissessem como ele é caridoso, olha como ele é generoso. Faziam coisas boas, coisas certas, mas com motivações erradas. Sabe o que Nicodemos representa? Um típico religioso. Bonitinho por fora, bem religiosamente vestido por fora, um homem religiosamente falando nota 1000, mas que não era salvo. Nesse dia Nicodemos tinha visto Jesus operar sinais, prodígios e maravilhas. Ele tinha visto o poder de Deus sobre Jesus. Ele viu Jesus curando enfermos, expulsando demônios. Ele nunca tinha visto tais coisas antes. E agora assombrado, tomado de tamanho espanto, ele vai à noite, na calada da noite, sem que ninguém o visse, encontrar-se com Jesus. Por que ele foi de noite? Porque ele não queria que os amigos dele soubessem que ele estava indo procurar Jesus. A religião dele não respeitava Jesus. A religião dele não acreditava em Jesus. A religião dele acreditava em Moisés, acreditava em tantos outros profetas, mas a religião dele não tinha reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia diz então, nessa noite, Nicodemos sai na calada da noite, às escondidas, e vai ter com Jesus. E a conversa dele com Jesus é: eu sei que o Senhor é um mestre, que o Senhor vem da parte de Deus, e que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor é o Messias, eu reconheço que o Senhor vem de Deus, não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Só Deus pode fazer isso que o Senhor faz. Portanto, o Senhor é alguém enviado por Deus. Mas eu quero lhe dizer que admirar a Jesus não te faz salvo também. Tem gente que admira Jesus. Até os inimigos de Jesus o admiram. Admirar a Jesus não te faz salvo. Ser um simpatizante do Evangelho, da igreja evangélica, do que os crentes pregam, do modo como pregam e a mensagem que pregam, isso não lhe faz salvo. É preciso algo mais.
E quando esse homem fala tudo isso a Jesus e faz todos esses elogios, Jesus, em vez de dizer muito obrigado por reconhecer que eu venho de Deus, ninguém tinha percebido isso, eu estou impactado que você tenha notado que eu vim de Deus. Jesus não fala nada disso. Jesus vai direto ao ponto e diz a esse homem religioso, a esse homem que não era o bebum que eu falei, que não era o viciado em drogas, que não era o assassino, o terrorista, não era também da turma que está roubando o Brasil, dessas células por aí, ou desses partidos corruptos, que tem carregado malas de dinheiro, às escondidas para entrar nos táxis por aí. Nicodemos não era desse tipo de pessoa. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Esse homem religioso não compreendeu a mensagem de Jesus. Porque ele se achava bom demais para aceitar Jesus, para se render a Cristo, para confessá-lo como seu Senhor único e Salvador da sua alma, para dizer mais do que mestre, mais do que rabi, mais do que admirar os seus sinais, dizer: eu reconheço que o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus, eu creio em Ti, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu estou pronto a renunciar o que for preciso, eu me torno a partir de hoje um seguidor do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Algumas pessoas são como Nicodemos. Pensam que são muito boas. Eu não mato, eu não roubo ninguém, eu trabalho, eu pago as minhas contas certinhas. Eu não sou tão mal. Eu quero te dizer que você é pecador e está separado de Deus por causa do pecado. É o que a Bíblia declara, Romanos capítulo 3, versículo 23. Não importa o quanto você acha que é bom, a Bíblia diz que ninguém é bom a não ser Deus. É muito mais difícil para algumas pessoas, por razão de uma conduta moralista, muito ilibada muitas das vezes, reconhecer os seus pecados, reconhecer que precisa de Jesus. Nicodemos era um homem moralista, acostumado a dizer para as pessoas: olhem para a minha conduta, me imitem. Jesus até disse: faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Era acostumado a pregar para as multidões, mas não era salvo. Não tinha o nome escrito no livro da vida. Não tinha certeza da vida eterna. E eu quero te dizer que você pode ser o próprio Nicodemos que está aqui hoje, representando como se fosse o Nicodemos. Uma pessoa que, humanamente falando e perante a sociedade, você até é aplaudido. Você é uma boa pessoa. Mas se você não tem Jesus como teu único Senhor e Salvador, você é um perdido. Nicodemos era um bom religioso, mas não era salvo. E me impressiona que Jesus tenha dito para ele: você precisa nascer de novo. E se esse homem precisava nascer de novo, quem dirá cada um de nós que aqui estamos? A Bíblia diz: se a nossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Se Nicodemos precisava nascer de novo, quem dirá você e eu? Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para Nicodemos o seguinte: ei Nicodemos, a sua religião de aparências não é o suficiente. A sua religião de aparências, cheias das regrinhas, não é o suficiente. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência real comigo, através da obra do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Eu vou fazer uma obra no seu coração, e você não vai mais seguir a religião por mera religiosidade, não apenas por código de regras de condutas. Você vai ter uma experiência real comigo. O teu coração vai ser um outro coração. Eu vou mudar a tua vida. Você precisa nascer de novo. Em outras palavras, Deus quer te dar uma nova vida. Nascer de novo significa nascer no Espírito. Quando Jesus falou para ele sobre o novo nascimento, ele pirou a cabeça. Ele disse: como? O Senhor está querendo que eu volte para a barriga da minha mãe? Um homem velho como eu, entrar na barriga da minha mãe e nascer a segunda vez?
Jesus falou, tem 2 tipos de nascimento. Um é o nascimento da carne. Esse você já passou por ele. Só que você já está um homem velho e até agora não nasceu de novo. E você precisa desse outro nascimento. O nascimento da carne te deu o direito de entrar no mundo aqui, no mundo terreno, no mundo dos terráqueos. Mas o nascimento espiritual te dá o direito de entrar no reino dos céus. Por isso é importante que cada um aqui, cada um de nós, nasçamos de novo. Assim como para entrar nesse mundo aqui, neste planeta, você precisou nascer aqui, nascer do nascimento carnal, humano, biológico. Para entrar no céu é preciso nascer de novo. Nascer por obra do Espírito Santo. Esse novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, operada pelo próprio Espírito de Deus, usando a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, esse novo nascimento, Nicodemos, não tem nada a ver com o nascimento carnal. O nascido da carne é carne, e vive segundo as coisas da carne. Eu estou falando do nascimento do Espírito, e se você nascer do Espírito, você não vai ser qualquer homem mais, você vai ser um homem guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo vai soprar você aonde Ele quer. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. A sua vida será uma nova vida. É necessário nascer de novo. Sabe, eu me preocupo muitas das vezes como pastor. Como homem de Deus, nós ministramos para muitas pessoas. Muitas pessoas já passaram debaixo do nosso cajado. Muita gente já passou por aqui também. Muita gente está aqui nesta igreja. Hoje está abarrotado esse culto aqui, quase não tinha lugar. Tem em torno de 100 e poucas pessoas trabalhando no prédio dessa igreja. Tem mais de 100 no encontro com Deus. Você pode imaginar como vai ficar isso daqui a pouco. Mas sabe o que mais me preocupa, irmão Hudson? Sabe o que mais me preocupa, irmão que está aqui, que eu não tenho como citar os nomes de todos? É que muitas das vezes eu, como pastor, percebo no dia a dia do meu ministério, é que nós ministramos a algumas pessoas, mesmo tendo ensinado tudo que a gente sabe de Deus, mesmo fazendo de tudo para que a pessoa tenha uma experiência com Jesus. Quando eu noto alguns comportamentos, noto a vida de alguns, eu percebo que falta evidências de novo nascimento. Faltam evidências de uma experiência genuína com Jesus. Noto que talvez nós só mudamos de religião. Eu quero te dizer que o propósito de Jesus não é mudar ninguém de religião. Eu já tive uma religião um dia, mas eu não mudei de religião como o padre, que era meu padrinho, pensou e disse para mim, por que você mudou de religião? Eu não mudei de religião, eu mudei de Deus. Conhecer Jesus é uma mudança radical de vida. É sair da morte para a vida. É sair de tudo aquilo que representa engano e sair de toda mentira para a verdade que é Jesus. Não existe outro Salvador que não seja Jesus. Não existe uma outra salvação fora de Jesus. Jesus é o único Senhor, é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único caminho para o Pai. Jesus é a porta da salvação, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, tudo tem a ver com Ele. A Bíblia diz, debaixo do céu não tem outro nome pelo qual possamos invocar e ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Quero lhe dizer, irmão, que o nosso propósito nesse lugar não é fazer um grande ajuntamento de pessoas apenas, mas é te levar para o céu, é lhe fazer uma pessoa nascida de novo, é lhe ajudar a nascer de novo, a ter uma experiência com o Filho de Deus, a ter uma experiência verdadeira com Jesus de Nazaré. É cair do pedestal da religião. Nicodemos representa a religiosidade. Ele era muito bem como um bom religioso, mas ele não tinha uma experiência verdadeira com Jesus. Aquele homem nem sabia do que Jesus estava falando a respeito de uma vida nova. Novo nascimento fala de uma vida nova, uma vida transformada, uma vida liberta.
E quando eu observo algumas pessoas que não vencem o pecado, então eu percebo que essas pessoas nunca nasceram de novo. E diz a Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 6, que aquele que nasceu de novo, ele vence o pecado. Diz a Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 9, que quem nasceu de novo, ele não vive mais como escravo do pecado. A Bíblia diz lá, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, e esse não pode mais viver pecando, porque é nascido de Deus. Pessoas que vivem pecando, pessoas que não conseguem se firmar com Jesus, elas até passaram na igreja, mas nunca nasceram de novo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, que quem nasceu de novo, se eu não me engano, verso 4, eles vencem o mundo. Vence o pecado, vence as tentações, vence as provações. É preciso nascer de novo se você quiser morar no céu. Quantos querem morar no céu aqui? Eu vou perguntar de novo. Muitas pessoas talvez não entenderam e ficaram com suas mãos abaixadas. Eu pergunto sinceramente, você gostaria de morar no céu? Então você precisa nascer de novo. Isso aqui não é só para nós os crentes. Embora o cristianismo é a única das religiões do mundo que chama as pessoas não a serem adeptos da sua religião, mas chama as pessoas a uma experiência verdadeira de novo nascimento com Jesus. Não basta seguir o código de regras. Quando eu vejo pessoas que para ler a Bíblia é uma luta, é uma dificuldade. Disseram que eu tenho que ler a Bíblia agora. E aí você lê porque disseram que tem que ler. Disseram que eu tenho que orar agora. Então você ora porque disseram que tem que orar agora. Disseram que eu tenho que ir para a igreja. Ô luta! Mas eu tenho que estar lá, porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Senão o líder vai pegar no meu pé. Eu tenho que estar lá porque disseram que se eu não for para o culto, ficar trocando os cultos, não é bom isso. Isso é religiosidade. Pessoas que estão nesse nível ainda não nasceram de novo. Pessoas que nasceram de novo sentem fome da palavra. É uma questão de relacionamento com Deus. Ele ora e quando ele ora ele fala com Deus. E quando ele lê a Bíblia, Deus fala com ele. Pessoas que nasceram de novo sentem a necessidade de comunhão com Deus e com os irmãos. Não é uma coisa forçada. Eu não deixei de fazer um bocado de coisa errada que eu fazia antes de me converter, porque o pastor disse, porque na igreja era proibido. Eu não poderia me prostituir, eu não poderia beber, eu não poderia fumar, eu não poderia mais mentir, eu não poderia mais ouvir as músicas mundanas que eu ouvia antes. Porque a igreja diz, não. Quando eu vejo pessoas nesse nível, eu noto que não nasceram de novo. Não é porque a igreja manda, não é porque a igreja diz, é porque Deus não se agrada dessas coisas. É porque eu não quero mais entristecer o Espírito Santo, eu não quero mais pecar contra Deus, eu quero obedecê-lo, eu quero amá-lo, servi-lo, honrá-lo. Com todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha vida, quero adorá-lo, quero servi-lo, não quero mais fazer algo que ofenda a Deus. E se tem algo que eu esteja fazendo que o entristece, quando fico sabendo disso, logo quero abandonar o pecado, quero abandonar aquilo. Por quê? Porque eu amo, Ele é tudo para mim. Quando eu vejo pessoas que quando fazem algo de errado, ficam mais preocupadas com os homens, mais preocupados com as pessoas, o que vão falar, o que vão pensar, e não se preocupam nada com o coração de Deus, eu noto que não houve verdadeiro arrependimento. Deixa eu lhe dizer, o pecado ofende a Deus. O pecado leva o homem para o inferno. Nicodemos tinha uma experiência religiosa, mas Nicodemos não tinha ainda nascido de novo. Faltava-lhe o novo nascimento. O que significa nascer de novo? É nascer do Espírito Santo. Se nascer de novo fala de uma nova vida em Cristo. Uma vida realmente transformada por Deus e não pela religião. Eu não faço isso porque a religião diz. Não é porque meu pai era assim, minha mãe é assim, meu avô era assim, eu também sou assim. Não é por isso.
Eu tive uma experiência com Jesus. Eu quero dizer para vocês que Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Filho de peixe é peixinho, mas nem o filho do crente é crentinho. Precisa nascer de novo também. Teu filho pode ter criado dentro da igreja, nascido dentro da igreja, mas você, pai, você, mãe, precisa ajudá-lo a ter uma experiência com Jesus, a ter uma experiência verdadeira com Cristo, porque senão, quando ele crescer, não faz sentido continuar fazendo as coisas que agradam a Deus. É preciso ter uma experiência verdadeira com Jesus. Eu encerro aqui fazendo uma pergunta. Você gostaria de morar no céu? O céu é um lugar maravilhoso. Jesus deixou claro 3 vezes que para morar no céu, o homem precisa nascer de novo. Não basta ter uma religião, não basta ter sido batizado numa igreja, não basta você dar uma ajudinha na igreja, fazer caridade, isso não pode te salvar. Fazer caridade, boas obras, não pode te salvar. A Bíblia diz, nós somos salvos, é pela graça de Deus. Se você quer morar no céu, você precisa nascer de novo. E se você percebe que muito do que eu falei aqui tem a ver com a sua vida, se tem alguém nesse lugar que acha, que nota na sua própria vida, poxa vida, eu sinto que falta-me uma experiência verdadeira com Jesus. Eu sinto que falta-me uma experiência onde eu passei a amar a Jesus. Eu estou pronto a sofrer o que for preciso por amor a Ele, a enfrentar o que for preciso, mas nunca o abandonar. Se você é uma pessoa que de vez em quando você está com Jesus, daqui a pouco você está desviado, e daí a pouco você quer Jesus de novo, aí daí a pouco você, qualquer tentação, você se desvia de novo, eu quero te dizer, você ainda não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Se você é inconstante na fé, você precisa nascer de novo. E se você nota, dentro do que falei aqui, que lhe falta uma experiência assim com Jesus, eu quero lhe incentivar a orar sobre isso. Mas orar mesmo, não só hoje à noite, a lutar pela sua alma. Jesus foi muito enfático, ele disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu descobri uma coisa, pastor Anildo. Uma pessoa que não tem a experiência do novo nascimento, ela não vislumbra o céu, ela não tem aquela sede do céu, ela não tem vontade de ser arrebatada, ela não pensa no céu, ela não consegue visualizar o céu dentro do seu espírito, porque lhe falta o novo nascimento. E muito menos ela vai poder entrar. Se morrer, estará perdida. Se Jesus voltar, ela vai ser um dos deixados para trás. A outra pergunta que eu quero fazer para os irmãos é o seguinte: será que a salvação é de graça? A salvação é de graça, irmãos? Ou é pela graça? Eu pergunto mais uma vez, a salvação é de graça ou ela é pela graça? Então eu quero explicar isso mais um pouco para os irmãos. A salvação não é de graça. Não foi de graça para Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Escute com atenção isso. Não deixe nada tirar sua atenção agora. Esse versículo Jesus falou para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. E essa palavra perecer não vá para o inferno. Esse perecimento, essa morte, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Perecer é o mesmo que morrer eternamente, longe de Deus. Mas tem a vida eterna. Sabe, custou tudo para Deus. Jesus era tudo o que Deus tinha de mais valioso. Jesus era o que Deus tinha de mais precioso. Quando Deus entregou o seu Filho único, o coração de Deus, como você acha que ficou? O coração de Deus ficou partido. Deus deu o seu Filho por amor a nós. Custou muito caro para Deus a minha e a tua salvação.
custou muito para Deus. Jesus não era um dos milhares de anjos no céu, ele era o único Filho de Deus. E ele deu para morrer no lugar de pecadores, de mentirosos, idólatras, feiticeiros, adúlteros, prostitutos. Gente que não quer perdoar o outro, que somos nós. Custou para Jesus, custou tudo, custou a vida dele. Jesus se entregou por nós, diz a Bíblia. Ele foi à cruz, não só porque era vontade do Pai, mas a Bíblia diz que Jesus também decidiu se entregar. Lá no Getsêmani, quando ele orava, já imaginando como seria difícil o trajeto da cruz. Lá no Getsêmani, quando ele suava gotas de sangue, e orava a Deus por 3 vezes, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Porque aquele cálice era o cálice do sofrimento. Era a cruz que ele haveria de enfrentar por amor a nós. Por 3 vezes ele ora, mas nas 3 vezes também ele refaz a oração. E ao mesmo tempo que ele está dizendo: Deus, se pudesse evitar a cruz, se eu pudesse evitar esse momento, essa separação entre eu e o Senhor, e todo o sofrimento pela salvação do homem, eu queria que isso não tivesse que acontecer. Mas aí Jesus abandona qualquer sentimento egoísta, embora ele sendo Deus, ele abandona qualquer sentimento de medo, de ter que ir à cruz, e ele diz: Pai, todavia não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Ele decide ir. Custou a sua vida. A salvação da humanidade, a salvação do homem, custou tudo que Deus tinha. Custou tudo para Jesus, custou sua própria vida. Em João 10 ele diz: eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. Ele se entregou por mim e por você. Não é só por nós. Diga: Jesus se entregou por mim. Diga: pecador. Ele se entregou por você e por mim. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Preste muita atenção, por favor. Algumas vezes a gente pensa que a salvação é de graça porque a gente não paga nada na hora de aceitar Jesus. Mas não é de graça. Se você quiser ser salvo hoje aqui, não só aqui, mas se você quiser ser salvo por Jesus, preste atenção no que eu vou te falar. Vai lhe custar tudo o que você tem. Vai lhe custar sim. É pela graça, não é de graça. Pela graça significa que é pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus que eu e você podemos ser salvos. Se não fosse a misericórdia de Deus conosco, ninguém estaria aqui agora de pé. Estaríamos todos mortos, porque todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que é pela graça. Graça é o favor imerecido. Fala da misericórdia de Deus conosco. Deus teve tanta misericórdia conosco que Deus abriu uma porta de salvação. Em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou essa porta. Quem entrar por mim será salvo. Eu quero te dizer que Jesus não estava mentindo quando disse isso. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai a não ser por mim. Deus teve misericórdia de todos nós, e Ele abriu uma porta de acesso, Ele abriu uma porta de salvação, Ele abriu uma porta de misericórdia para nós, e essa porta é Jesus. E se você quiser ser salvo, você precisa se levantar, você precisa entrar por essa porta, você precisa fazer algo sim, você precisa morrer para os seus pecados, reconhecer que é pecador, que não é tão bom quanto você pensa que não é tão puro como você pensa que é, tão certinho, mas que é pecador e que carece da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, e você precisa ir a Jesus, arrependido dos seus pecados, dizendo: Jesus, perdoa-me, eu reconheço que sou pecador, que preciso do Senhor, e eu estou pronto a abandonar os meus pecados.
Mas você vai precisar fazer algo mais do que isso. Vai lhe custar toda a tua dedicação a Deus, todo o teu amor a Jesus. Vai lhe custar uma vida de santidade. Vai lhe custar uma vida de renúncia do pecado. Vai lhe custar perdoar as pessoas que você tem dificuldade ou guarda mágoas até hoje e liberar essas pessoas para que você receba o perdão de Deus pelos teus pecados contra Ele. Vai lhe custar todo o teu serviço a Cristo, toda a tua dedicação, todo o teu amor. Custa sim, irmãos, não é de graça. Tem uma porta estreita, tem um caminho estreito, tem uma vida reta para ser caminhada, uma vida de cruz. Tem que levar sua cruz, morrer para si mesmo, viver para Cristo, não mais viver para o seu ego, não para o seu eu mais, mas viver para Jesus. Custa muito. E é por isso que muita gente vai para o inferno, porque não quer abandonar o pecado, não quer abandonar os prazeres, não quer abandonar os seus ídolos, não quer abandonar a mentira, o engano. Jesus não mente para ninguém, Ele é a própria verdade. E Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não passar por Ele. Não pode, meu irmão. Você pode ter Maria, você pode ter Pedro, você pode ter Allan Kardec, você pode ser da Irmandade Maçônica. Não importa, se você não tiver Jesus como teu único Senhor e Salvador, você não pode entrar no reino de Deus. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E nessa noite, se você quiser ser salvo, quiser ter o seu nome escrito no livro da vida, eu quero lhe convidar a fazer uma aliança com Jesus. Mesmo aí pela internet, você que está me ouvindo. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode dar ao homem um novo coração. Só Jesus pode transformar um pecador em um homem santo. Certamente a mulher samaritana teria compreendido a mensagem de Jesus mais rápido. Mas Nicodemos não conseguia compreender, porque ele se achava muito bom, muito correto. Eu tenho minha religião já, Jesus. Jesus não estava falando de religião. Jesus estava falando dele mesmo. De uma entrega total a Ele, de crer nele, de se entregar a Ele, de ter uma experiência com Ele. No lugar onde você está, se você quer fazer uma aliança com Jesus, não só aceitar Jesus por um momento, porque entregar a vida a Jesus implica em caminhar com Ele daí para frente, em viver para Ele daí para frente. Muita gente já fez isso um dia, mas por algumas coisas bobas largaram Jesus, por coisas tão banais dessa vida, se entregaram de volta ao pecado. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Ele é o único que pode perdoar pecados, Ele é o único que pode restaurar, Ele é o único que pode levantar o adúltero e libertar um adúltero do seu adultério. Os adúlteros não vão morar no céu se não abandonarem o pecado. Os prostitutos e prostitutas e mentirosos, idólatras, feiticeiros, aqueles que não perdoam, aqueles que vivem murmurando, aqueles que são iracundos e qualquer coisinha são tão bravos, nervosos, não são salvos ainda. Pessoas avarentas não vão morar no céu, é a Bíblia que diz. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Os avarentos não vão morar no céu. Os feiticeiros não vão morar no céu, porque só tem um Espírito da verdade, é o Espírito Santo. O resto é espírito do engano e da mentira. Só tem um Senhor e um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
Só Ele salva. Só Ele pode transformar pecadores em homens salvos. A salvação tem a ver com Ele. No lugar onde você está, se você entendeu e o Espírito Santo falou com você nessa noite, e você quer entregar a sua vida, mas entregar de verdade a sua vida a Jesus, ou quer voltar de verdade, se arrepender dos seus pecados e dizer: Jesus, eu entendo que eu preciso nascer de novo, eu quero ir para o céu, eu quero ter o nome escrito no livro da vida, eu quero ter a vida eterna com Deus, eu reconheço que eu preciso nascer de novo. Eu não vou pedir para vocês virem para frente, porque não tem espaço aqui, mas eu quero orar por você no lugar onde você está. Se tem alguém nesse lugar que queira entregar seu coração a Jesus, mas entregar de verdade, não uma entrega mais ou menos, mas entregar como alguém que chega: Jesus, está aqui a minha vida, e eu te dou a minha vida, eu não vou tirá-la mais das suas mãos. Se tem alguém que queira fazer isso, levante a sua mão no seu lugar. Se você crê em Jesus e você quer entregar a sua vida a Ele, quer que Ele seja o teu único Senhor e Salvador, lá em cima na galeria tem alguém. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja Deus. Deus está falando com os jovens. Se tem mais alguém, levanta a sua mão bem alto, por favor, para que eu veja. Se tem mais alguém que o Espírito Santo falou com você, você pediu para Deus falar com você. Tem mais uma pessoa ali. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? A minha parte é falar. Tem mais alguém lá debaixo da escada? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Ei, você não entrou aqui para ouvir o que você quer ouvir. Eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir, não importa quem você seja. Nicodemos era um homem importante. Jesus nem o cumprimentou. Jesus foi direto ao ponto, porque Jesus estava preocupado com a alma dele. Eu não vou ser cobrado por Deus pela sua alma. Você entrou aqui para ouvir o Evangelho de Jesus. Deus está usando essas pessoas que foram para o encontro para trazer você de volta para Ele. Oi, você que está afastado, Deus está usando alguém da sua família para te trazer de volta para Ele. O Espírito Santo está falando com você. E a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu te pergunto, em nome de Jesus, tem mais alguém que o Espírito Santo está falando e você reconhece que precisa fazer uma entrega da sua vida a Jesus? Você precisa nascer de novo. Talvez você até hoje tenha sido um religioso na igreja, mas não nasceu de novo, por isso não consegue permanecer. Se tiver mais alguém, eu quero que você levante a mão onde você está, porque eu quero orar daqui a pouco com vocês. Levante a sua mão, manifeste a sua decisão. Manifeste a sua decisão. Tem mais alguém aonde? Mais duas pessoas aqui. Tem mais gente lá atrás. Vai aplaudindo, porque Deus está salvando vidas. Deus está vendo você agora. Cada pessoa que fez isso aqui, sinalizando para Jesus: Jesus, eu reconheço que eu preciso nascer de novo. Deus está vendo agora. Deus está recebendo o teu sinal. Há mais alguém? Eu insisto, tem mais alguém nesse lugar? Jesus está te chamando, amém. Louvado seja Deus, amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor. E daqui a pouco eu vou orar com todas essas pessoas. Eu vou pedir para que irmãos da igreja se aproximem das pessoas que estão levantando as mãos. Onde elas levantaram, tem um irmão que viu. Eu vou pedir para alguém, como foi no seminário com o pastor Tom Sampaio. Eu quero que alguém se aproxime dessa pessoa, e você vai ser o instrumento que Deus vai usar. Eu preciso que alguém sinalize: eu estou aqui, apóstolo, do lado dessa pessoa. Em cada lugar onde alguém levantou a mão, faça sinal que já tem um irmão aí, já tem um irmão aqui, já tem um pastor aqui. Em cada lugar que alguém levantou a mão, eu preciso de um irmão para ajudar a orar. Tem alguém com esse moço aqui, ele também entregou a vida para Jesus. Vem aqui, esse moço de chapéu. Lá na galeria, tem alguém perto da pessoa que levantou a mão lá? Aqui desse lado, lá no fundo, tem alguém perto da pessoa que levantou as mãos aqui? Teve alguém aqui também?
enquanto nós cantamos, fique aí do lado dessas pessoas. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Vamos cantar ao Senhor essa canção. É noite de salvação nesse lugar. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. As pessoas podem te acusar, Jesus não faz isso. Hoje Ele está de braços abertos. Não perca a sua oportunidade. Hoje a porta ainda está aberta. Um dia essa porta vai fechar. Vai. Um dia essa porta vai fechar. Ainda hoje ela está aberta. Se você reconhece que o Espírito Santo falou com você, e Deus está te chamando, hoje é o dia que você nascer de novo. Escutei sua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o Agora ao Senhor. Aleluia. Meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor. Aleluia. Redentor.
pessoas que levantaram as mãos. Toda a igreja, fecha os olhos, repita comigo, junto com esses irmãos. Você que levantou a mão, repita ainda mais forte, todos vocês. Toda a igreja vai participar dessa oração, mas principalmente você que fez essa decisão nessa noite. Diga: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu reconheço que sou pecador, eu não quero ir para o inferno, Jesus. Eu sei que o Senhor não mente, eu creio na Sua verdade, ela é a única verdade. O Senhor não mente. Jesus, eu reconheço que preciso nascer de novo. Eu quero ser firme, eu quero permanecer no reino de Deus. Eu não quero ser como Nicodemos, um belo religioso. Não, eu quero ser nascido de novo, uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu te convido nessa noite para entrar na minha vida e para ser o meu único Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Ti, Jesus. Entra no meu coração, seja o meu Senhor. Eu te dou a minha vida, eu estou disposto a pagar o preço, a levar a minha cruz, a seguir ao Senhor e a não te abandonar, a não me desviar dos teus caminhos mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia. Salvador, meu Salvador, aleluia, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. aleluia. Redentor, livraste me prostro aos teus pés. Minha vida você pode cantar mais alto. Me prostro, eu me prostro Pastor Douglas, cadê o pastor Douglas? Aquele grande, gigante homem de Deus. Se tiver fácil aí, diga para ele vir aqui. Vem aqui, meu filho. Só quem entregou a vida para Jesus aqui, quem já nasceu de novo, quem tem a esperança da vida eterna, só quem já fez uma aliança com Jesus, quem já abriu o coração para Ele, e Ele é o seu único Senhor e Salvador. Celebre-o com forte aplauso nessa noite. Aleluia.